Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu acabei de gravar uma série de vídeos, falando sobre os chakras, devido ao meu trabalho, o trabalho que eu faço com a radiestesia e o trabalho também com relação ao estímulo, ao incentivo à mulher, A mulher buscar olhar para si, trabalhar suas emoções, seus sentimentos, a mulher buscar se conhecer, se ver como ela é e despertar em si sua capacidade, sua força interior, os dons que ela tem. Então aqui eu estou para conversar um pouquinho com vocês. Eu faço esse trabalho pelo seguinte: desde que eu vim nesse mundo, eu vim passando por muitas dificuldades, muito sofrimento. Eu vi minha mãe passar por isso. A vida não foi fácil. E eu não estou falando isso aqui para que as pessoas tenham pena de mim, para que as pessoas sintam que eu estou querendo chamar a atenção. Não. Eu estou falando isso aqui pelo seguinte: devido a essa situação que eu vim vivendo neste mundo desde que eu nasci, a minha vida, ela se tornou uma vida muito difícil e complicada. Muitas dificuldades, foram muitas lutas para conseguir sair do estado em que eu estava, porque eu desenvolvi sentimento de mágoas, de ódio. O meu coração carregava muitas dores, muito sofrimento. Tudo que eu atraía para a minha vida era coisas cheias de complicações, era pessoas com problemas, era trabalhos difíceis, era dificuldades financeiras, tudo mesmo. A minha vida não era fácil. Então até os nossos relacionamentos muitas vezes são baseados na energia que nós carregamos dentro de nós. Como eu estava com as minhas energias totalmente desequilibradas, devido a todo o processo de sofrimento desde a infância, desde o meu nascimento, eu carregava aquela dor, aquela angústia, Parecia que aquilo nunca ia ter fim. Então, eu rejeitava na minha vida tudo que era bom. Então, assim, eu não confiava em ninguém, Para mim, homens não podia confiar. Eu não acreditava. Eu não acreditava nem em mim mesmo, na minha capacidade. Eu não acreditava que eu seria uma mulher capaz de chegar aonde cheguei, de vencer as dificuldades do mundo. Eu não me via com um futuro, com esperança. Eu não me via tendo uma casa, uma família. Porque quanto mais eu queria, mais eu lutava, mais parecia que tudo aquilo se tornava cada vez mais distante. E mais eu queria, mais difícil ficava. Então eu viajei por muitos lugares, morei em muitos lugares, morei com pessoas, Fiquei distante de minha mãe, distante dos meus irmãos. O que acontecia comigo onde eu estava, minha mãe não sabia, meus irmãos não sabiam. Se acontecesse algo grave, a minha mãe não ficava sabendo, porque naquela época, lá atrás, era a única coisa que a gente tinha era o telefone para se comunicar. E olha lá, porque as ligações ficavam caras, então dificilmente você conseguia se comunicar com as pessoas, ou era por cartas. Então eu sempre fui na frente, ajudando a minha mãe, a ajudar a minha mãe a trabalhar e cuidar dos meus irmãos, Só que assim, eu era uma mulher que eu vivia de cabeça baixa. Não confiava nas pessoas, não acreditava em mim. Se eu recebesse um elogio de alguém, eu ficava envergonhada, eu achava que não era verdadeiro. Eu não confiava em nada daquilo que as pessoas falavam comigo. Aí eu fui morando de cidade em cidade. Aqui é via sacra, que eu fiz, porque eu nasci lá no Paraná,
Ai, eu fui embora do Paraná, eu passei por Minas Gerais, meu pai resolveu parar lá e a gente ficou, e foi uns anos duros lá de sofrimento, foi muito difícil. Depois nós chegamos até a Bahia, né? Lá eu conheci meus avós, conheci um pouquinho, a vida também não foi fácil lá, né? Depois houve a separação, aí a gente ficou somente com a mãe, né? E a nossa vida teve que ser de trabalhar para sobreviver, porque a gente não tinha nada, a gente não tinha casa, a gente não tinha nada mesmo. Então, você vivia muito na dependência de outras pessoas, né? Então, se as pessoas quisessem nos ajudar, bem, se elas não quisessem, a gente passava dificuldade. Se a gente conseguisse arrumar um trabalho, tudo bem, se não conseguisse, a vida era difícil. Então, muitas vezes tinha e muitas vezes não tinha. Ora a gente tinha comida, ora a gente não tinha, tá? É, é uma história bem longa, mas não vou ficar contando tudo, né? Mas por que eu tô falando isso aqui? Por quê? Porque depois disso eu fui morar em Salvador, né? Fiquei um pouco lá, na casa de uma parente. Depois disso eu voltei para perto da minha mãe. De perto da minha mãe eu fui morar em Brasília, na casa de pessoas que eu não conhecia, mas era parente de amigos de minha mãe. Depois eu voltei novamente, né, para a Bahia, fiquei em Salvador, de Salvador, fiquei lá uns 20 e poucos anos. Aí houve a oportunidade de eu vir para Santa Bárbara, São Paulo, né? E aqui eu estou, aos 26 anos, 27 anos mais ou menos. Aqui não foi fácil também, mas aqui eu construí uma família. Aqui eu encontrei alguém na minha vida, né? Com quem ainda estou até hoje. Aí tive meus filhos e a minha vida, ela tomou um rumo diferente. Porque aí eu passei a ser uma esposa e mãe de família, né? Cuidando de uma casa. Mas essa situação de ser esposa e mãe de família também não foi brincadeira não, tá? Porque assim, eu passei por um processo assim de uns 10 anos, onde eu tinha muitas coisas para fazer e resolver. A fase que as crianças ainda necessitam muito da gente, né? Precisa de muitas coisas, então a minha vida foi sobrecarregada. Não só a minha, como também a do pai deles, né? Então a gente trabalhou muito, fez muitas coisas para conseguir realizar aí e ver esses filhos crescer, né? Está hoje adulto, filhos lindos, maravilhosos, graças a Deus. Só que as coisas mudam. E tudo é um ciclo, né? Eu acredito que eu construí a família que eu tinha que construir. Também isso tá tendo um ponto final, de alguma forma, né? Porque a gente vive fases e a vida tá recomeçando de uma outra maneira. Então, todos aqueles trabalhos que eu fazia lá atrás, de todos os tipos, tudo que eu enfrentava, todas aquelas dificuldades, tudo isso passou. E a minha vida tá num novo começo. Só que hoje eu sou uma mulher diferente. Hoje eu já não baixo mais a cabeça para ninguém. Hoje eu acredito na minha capacidade. Hoje eu me esforço e hoje eu reconheço o meu valor e o quanto que eu sou importante para mim mesmo e para as outras pessoas. Por que que eu reconheço isso? Porque eu passei a observar a minha vida e ver o seguinte: todo lugar que eu passei, eu fiz pelos outros. As pessoas sempre estiveram bem. Aonde eu trabalhei para os outros. E as pessoas sempre estiveram bem. Então, por que que eu poderia ajudar outras pessoas com o meu trabalho, com a minha energia? Eu não poderia ajudar a mim? Por que que muitas pessoas viam potencial em mim e eu não via? Eu comecei a observar isso. Eu comecei a observar que durante o período que eu estive dentro de casa com os meus filhos pequenos, eu trabalhei muito, eu consegui realizar muitas coisas, eu consegui fazer tudo o que eles precisavam.
Eles sempre andaram bonitos, arrumados, não faltava nada. Eu coloquei minha energia nisso. Eu trabalhei para eles. Só que tem uma coisa, gente. Eu não trabalhei para mim. Eu não trabalhei para mim. Eu me isolei. Eu fiquei dentro de mim entristecida. Eu fazia tudo pelos outros, mas eu não tinha felicidade. Eu fazia tudo pelos meus filhos, mas eu não tinha alegria. Eu me sentia sempre triste, chateada, estagnada, querendo entender por quê. Por que eu vivia daquele jeito? Eu estudava a espiritualidade, eu trabalhava, boa esposa, cuidei dos meus filhos, cuidava da minha casa, sempre fui honesta em tudo que fiz. Se eu trabalho para os outros, eu trabalho muito bem, faço o meu serviço muito bem para os outros. Se trabalho numa empresa, eu trabalho direito, faço o meu serviço direito, porque eu não gosto que as pessoas fiquem colocando defeito naquilo que eu estou fazendo ou me chamando a atenção. Então eu procuro dar o melhor de mim. Eu faço de tudo para agradar as pessoas. Só que quando você agrada demais os outros, você esquece de se agradar. Você esquece que você é um ser humano, que você precisa olhar para você em primeiro lugar. E é aí que você gera um sofrimento, porque você trabalha infeliz, insatisfeito, porque a sua alma não está sendo suprida. Você está dando de tudo para os outros, a sua energia para as pessoas. Você está fazendo tudo para agradar o outro, tudo para deixar o outro feliz, mas você não está fazendo por si mesmo. E hoje, depois de tudo que andou acontecendo na minha vida, desde 2022 para cá, eu entendi que eu precisava parar de olhar para os outros, que eu tinha que olhar para mim, para minha capacidade, para o meu potencial, porque se eu estava sendo suficiente para fazer tudo pelos outros, por que eu não podia fazer por mim mesmo? Então eu passei a cuidar daquilo que me pertence, a focar em mim, desenvolver o meu trabalho, fazer as coisas de acordo com aquilo que eu preciso, porque antes de tudo, eu dependo de mim, eu sou luz, eu sou a força que gera a minha própria felicidade, a minha própria prosperidade, o meu próprio bem-estar. Não é o outro, sou eu quem faço isso. Se eu deixar tudo nas mãos dos outros, eu não vou ter nada disso. Então, se eu quero estar bem, eu preciso voltar para dentro de mim. Eu preciso começar a olhar para a minha natureza e sentir o que a minha alma está pedindo, sentir o desejo, aquilo que eu preciso fazer, me realizar. Porque a vida aqui, antes de tudo, sou eu. Eu vim aqui para eu aprender, para as minhas experiências, para trabalhar a minha natureza, a minha alma. Logicamente que tudo que está à minha volta faz parte. Trabalhar para ter recursos faz parte. Ajudar os outros faz parte. Ter família faz parte. Sabe? Tudo faz parte. Só que não faz parte esquecer da gente. Isso não pode. Precisamos estar sempre cientes de que antes de qualquer coisa somos nós mesmos. Quando Jesus disse assim, amar o próximo como a ti mesmo, não é amar as pessoas, os seus filhos, seu marido, os vizinhos, as pessoas de fora, ou fazer a caridade sempre para os outros. Não, em primeiro lugar, o próximo mais próximo de mim sou eu. Se eu não estiver feliz comigo, não estiver me amando, como que eu vou poder amar alguém se eu não tenho amor por mim mesmo? Como que eu vou amar uma pessoa se eu coloco defeito em mim? Como que eu vou ver qualidade no outro se eu não vejo a minha própria qualidade? Então, para que eu possa fazer algo melhor, em primeiro lugar eu tenho que fazer por mim. Isso tem que ser expressado através da minha natureza, da minha personalidade, do meu sorriso, dos meus olhos, da minha voz,
do meu jeito de andar, do meu ambiente, tudo isso eu preciso expressar. Porque a felicidade depende de mim e não do outro. Então, assim, quando eu estou fazendo esse processo terapêutico de trazer a autoeducação, o estudo, né, a leitura, trazendo informação para que as pessoas possam tomar consciência, é para as pessoas entenderem que cuidar da energia delas depende somente delas, não do outro. Então, se eu quero estar bem, eu tenho que cuidar dos meus pensamentos, das minhas emoções, da minha natureza, de tudo aquilo que me envolve. Porque se eu não cuidar disso, quem que vai cuidar por mim? Ninguém. Resultado de uma mulher que se anula e faz tudo para agradar os outros, uma mulher que só cuida da casa, cuida do marido, cuida dos filhos, ela não tem uma perspectiva de vida, ela não desenvolve uma profissão, ela não desenvolve um trabalho. Essa mulher, ela fica introspectiva, ela vai se fechando como uma flor, que vai murchando e vai morrendo aos poucos. Chega um ponto, essa mulher, ela não tem uma qualidade de vida, ela não tem alegria, ela não tem felicidade. Então, ela passa a vir a ter dores, doenças, problemas que não tem solução. Não tem solução porque ela não quer, porque ela não está se enxergando. Porque a partir do momento que ela olhar para ela e ela reconhecer que ela é a única capaz de cuidar dela mesma, capaz de trazer para fora a força que ela tem, tudo isso passa. Porque a gente é capaz de mover montanhas. Mas as montanhas que a gente move são as coisas que estão ocorrendo no nosso dia a dia. São as coisas que vêm para nos trazer desequilíbrio. São os problemas, as doenças, a infelicidade, a tristeza, as faltas. São as pessoas que vêm trazendo o lado negativo, sombrio. São as provas das nossas vidas. Tudo isso que acontece conosco, somos nós que temos que resolver. Se a gente não tomar consciência e não pôr um fim nessas coisas, nunca nada vai mudar. Resultado é chegar ao final da vida e partir deste mundo sem deixar nada. E isso não é correto. O correto é, eu cheguei aqui, passei pela escola, me desenvolvi, passei na prova, fui embora feliz e contente porque eu consegui me realizar. Esse é o resultado. Espero que vocês pensem sobre isso, porque é de extrema importância parar e olhar para vocês mesmos e ver a importância e o valor que vocês têm. Não é os outros que têm que te dar valor, é você mesmo em primeiro lugar. Quando você se der o valor, todos vão dar valor a você, em tudo aquilo que você faz. Um beijo para todos vocês.